Peças raras. Você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou de volta com nossas Peças Raras. Hoje, o episódio é dedicado ao repórter policial que teve a maior audiência na história do rádio. É claro que eu estou falando de Gil Gomes. Para quem não conhece aí, o avô dessa onda de podcasts de crimes reais. Antes do Gil Gomes, nos anos 50, já havia programas policiais de muito sucesso, mas o jeito único de narrar fez com que o repórter policial na Rádio Record, nos anos 70 e nos anos 80, tivesse uma audiência simplesmente avassaladora nas manhãs do rádio brasileiro. Bom, mas antes de destacar aqui uma história completa na voz do Gil Gomes, eu tenho um recado para você que acompanha o podcast Peças Raras. Desde 2006, este é o canal para você entrar em sintonia com o rádio, o podcast e sons que fizeram e fazem história. E eu tenho então aqui um convite, um pedido mais do que qualquer coisa a fazer para você que me acompanha aqui no Peças Raras. O nosso podcast está concorrendo na categoria Assuntos Diversos do Prêmio MPB, Melhores Podcasts do Brasil. Para você votar e me ajudar a conquistar aí esta categoria, né? Basta ir ao site premiompb.com.br, fazer um cadastro com o seu e-mail e votar no Peças Raras na categoria Assuntos Diversos. É a primeira categoria que você vai encontrar no site. A concorrência é gigante, tem muita coisa boa por lá, muita coisa que eu ouço, inclusive. Por isso, seu voto é fundamental para fazer a diferença para o nosso podcast Peças Raras. E hoje eu respondo às participações que vieram tanto pelo e-mail contato@pecasraras@gmail.com como em mensagens pelas redes sociais. Aliás, o meu Instagram, onde você pode também acompanhar cortes do Peças Raras, é @abudmarcelo. No nosso audioguia de número 7 do Museu Virtual do Rádio e da TV, série que eu tenho apresentado nas últimas semanas, que está no episódio anterior de número 356, o Mauro Caló, que é cirurgião dentista em São Paulo, cita alguns programas de rádio que ficaram marcados na memória dele. Um desses programas é também citado em muitas entrevistas desta série, que é feita por estudantes de comunicação do programa BCM da FAAP, onde eu dou aula. E algumas pessoas me perguntaram se eu tenho a gravação completa da história, que foi usada como um trecho, para lembrar da voz e do estilo de Gil Gomes. E a resposta é sim. Por isso, a partir de agora, o convite é para que você volte ao caso narrado por Gil Gomes e seu jeito único de contar histórias em 19 de julho de 2011, na antiga Rádio Record. Rádio Record e você, 80 anos de amizade pra valer. Este é o prefixo da sua rádio ZYK 522, AM 1000 kHz. Ondas curtas em 31 e 49 metros. Cobertura internacional. Rádio Record e você, 80 anos de amizade pra valer. Rádio A partir de agora, nos 1000 da Record. Tradição, credibilidade. No ar, o maior repórter policial do Brasil, Gil Gomes. A saudade o matava. Quanto mais o tempo passava, mais ele lembrava. Disseram no começo para ele que o tempo seria
o melhor remédio. Que o tempo cicatriza qualquer ferida de amor. Que o tempo passando cicatrizava. Será? Ele acreditou, mas o tempo foi passando, o tempo foi correndo e a saudade aumentando. Ele, dia e noite, lembrava dela. Dia e noite, dormindo, acordado, ele lembrando dela, sonhando, pensando nela. Moreira, a vida dele agora era um fracasso. Ele não tinha mais nenhum ideal. Aquele sonho de se formar, de fazer faculdade, passou. Faculdade pra quê? Pra quê? Pra que viver se ele não tinha ela? Se ela foi embora, e foi embora de uma maneira abrupta, de uma maneira até esquisita. Um namoro, Moreira, naquela pequena cidade do interior paulista. Moreira, ela também era de lá. Eles eram de lá, naquela pequena cidade. Eles começaram a namorar. Moreira, o pai dele, dono de uma loja de armarinhos, vendia de tudo: botão, agulha, linha, tecido, armarinhos em geral. Uma loja naquela pequena cidade. Moreira estudou com ela. Moreira era 3 anos mais velho do que Alzira. Desde pequenina, ela tinha amizade com ele. As famílias eram amigas. Mas um dia ela foi embora. Um dia, simplesmente, ela foi embora. Simplesmente, ela não deu explicação, ou melhor, deu, mas ele não se convenceu, não foi convincente a explicação dela. Foram anos de namoro, os planos para um casamento. Até o pai dele havia dado uma casa. Ele iria morar naquela casa. Ele iria mobiliar aquela casa que o pai havia dado para ele casar com Alzira. Foi num começo de ano, depois das festas de Natal e Ano Novo, que ela chegou para ele e disse: "Tô indo embora. Tô indo embora." Como assim? Vou para São Paulo. Vou para a capital, vou para São Paulo. E eu não venho atrás. Mas nossos planos, nosso namoro, eu não gosto mais de você. Simplesmente na lata, simplesmente na cara. Mas você tá falando isso da boca pra fora, não é? Não. Acabou. Moreira, acabou. Há muito tempo eu venho planejando isto. Nosso amor terminou. Não, eu gosto de você, mas eu não gosto. E simplesmente no dia seguinte, de ônibus, ela veio para São Paulo. A família dela não sabia para onde ela tinha ido. Com o tempo, a mãe dela mudou. O pai dela mudou, a família dela mudou. Moreira, ele na expectativa, um dia ela vai voltar. Ele nunca mais namorou ninguém. Não tinha vontade, nem de sair, nem de ficar. Ele só lembrava dela. Trabalhava na loja do pai, mas sempre com o pensamento distante, sempre com o pensamento longe. Quando o carteiro passava, e passava diariamente, ele seguia com sofreguidão os passos do carteiro na expectativa, na esperança de uma carta, um telegrama. Nunca uma só palavra. Ele tentou no começo localizá-la, enquanto a família dela ainda morava na pequena cidade deles.
Ele ainda tentou localizá-la, mas a mãe dela, eu também não tenho notícias, dizia ela. Deveria ser mentira. Deveria ser mentira. Ela deveria ter dado ordens para que a mãe falasse isso, para não dar o endereço, o telefone dela. 4 anos, 5 anos, 6 anos. Moreira, ao completar 30 anos de idade, Moreira, no seu aniversário, chorou. Sentou no banco da praça em que ele e ela sentaram tantas vezes, trocaram beijos tantas vezes, e Moreira chorou. 30 anos, ele não era mais menino. Ele não era mais menino. Ele já deveria estar casado, ter filhos, mas ele sofria. Naquela praça, sentado, ele chorou. Será que ela tinha casado? Será que ela era feliz? Será? Ele só pensava nela, só pensava. Ia na missa, na igreja. Quanta promessa ele fez para Santo Antônio. Quantas promessas ele fez para tudo que foi santo. Ele fez promessa, mas nunca nenhuma notícia. 32 anos de idade. Há quanto tempo ela tinha ido embora? Ela estava com 29, ele 32. O pai dele se aposentou e deixou a loja para ele. Mas ele não tinha sonhos, ele não tinha expectativa de progresso, de aumentar a loja, de negociar melhor. A loja, abriram mercados na cidade, na pequena cidade, supermercados, que vendiam mais barato os artigos que o armarinho dele vendia, mas ele nunca ligou. Para ele qualquer coisa estava boa. Ele passa a morar sozinho. Ele fica morando naquela casa que o pai deu para quando ele casasse. Ele precisava saber dela. Durante anos, quase uma década, durante anos, quase 10, ele viveu na saudade. Saudade que não curava, que não passava. Era uma doença progressiva. A saudade cada vez maior. Toda música lembrava dela, toda estrela, toda chuva, todo sol, todo dia, toda hora. Tudo lembrava. Ele, com 34 anos de idade, fazia muito tempo, ele ia à procura dela. Ele decidiu, ele ia à procura, mas procurar aonde? A família dela havia mudado para uma cidade perto de São Paulo, Francisco Morato. Ele veio, a mãe dela o recebeu e falou: filho, esquece, ela está em outra. Ela vem de vez em quando aqui, muito de vez em quando ela mora ali perto da Praça Marechal Deodoro, mas ela, quando eu falo de você, ela ri, ela dá risada. Esquece, meu filho. Mas ele tinha que vê-la, ele tinha que ouvir ela falando da própria boca, da boca da sua pessoa amada. Ele queria, não queria, mas ele queria saber dela. Por quê? Será que ela lembrava dele pelo menos de vez em quando? Ela casou? Ela casou? Perguntou ele. Não casou. Ele, onde é a Praça Marechal? Santa Cecília. Ele, ali tem muita rua. Alameda Nótima, Alameda Glete, Avenida Angélica. Tem muita rua.
Aonde? Será? Ele noite e dia vagueia por ali. Ele noite e dia andando de lá para cá. Ele encontrou Alzira, a mulher de sua vida, parada numa esquina. Ridícula, uma saia curta, uma pintura ridícula, uma sainha curta, os seios quase de fora. Ela era uma mulher da vida. A mulher pela qual ele sofria há tanto tempo era uma mulher da vida. Ele fica olhando, não acreditando no que seus olhos viam, até que ele decidiu se aproximar. Alzira, meu nome... Ela ia falar que o nome dela não era Alzira, mas ela reconheceu. Você aqui, o que você está fazendo aqui? Eu nunca te esqueci. Eu quero... Sai dessa vida. Casa comigo. Eu nunca te esqueci. Ela riu e chamou uma colega dela que estava perto. Esse daqui foi meu noivo. Ele tá querendo que eu case com ele. Ele tá querendo que eu case com ele. Ele, humilhado, mais uma vez tentou, eu sei. Ela tinha bebido, estava bêbada. Fica comigo, eu fico. É só você pagar. Eu fico e faço o que você quiser. Você quer ser meu cliente? Paga, adiantado. Chorando, Moreira foi embora. Caminhou e as lágrimas caíam. Alzira ficou rindo. Casar. Moreira, naquela noite, ele tomou o maior fogo da história. Bebeu até cair. E foi parar numa delegacia de polícia, no 3º Distrito Policial, aonde ao delegado contou a sua história. Aonde contou para investigadores e delegado a sua história. Bebi, quero beber mais, quero esquecer, dizia ele. Moreira, a longa paixão. Não sei, como é que eu posso saber o que aconteceu depois? Como é que eu posso saber? Mas são histórias que acontecem na beira de distritos policiais, que terminam em bebedeiras, em tragédias. Que pena. Era um caso de amor. Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Gil Gomes faleceu em São Paulo em 16 de outubro de 2018. Em 13 de junho deste ano de 2025, teria completado 85 anos de idade. Na fase de maior repercussão, o programa Gil Gomes ia ao ar das 8 às 10 da manhã e garantia a liderança absoluta da Rádio Record em São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso. A dramatização de crimes violentos, histórias de amor e ciúme, era feita como uma conversa com o público. Chegavam por carta ou por pessoas que procuravam o repórter para detalhar o que tinham vivido. Também havia aquelas que Gil obtinha diretamente de delegados de polícia em São Paulo. Gil Gomes fica na Record até 1988, quando vai para a Rádio Capital e, em seguida, faz história também pela Rádio Globo nos anos 90 e no início dos anos 2000. Lá por volta de 2009, as crônicas sonoras foram transmitidas novamente pela Record AM, que já não era tão forte como antes.
Mesmo assim, o contador de histórias mantinha a sua descrição minuciosa dos fatos e das pessoas que viviam cada situação no quadro que ia ao ar diariamente. Antes de ir, eu volto a pedir o seu voto no Prêmio MPB, Melhores Podcasts do Brasil. O Peças Raras concorre na categoria Assuntos Diversos. Para votar, você deve acessar o site premiompb.com.br. Lá, você faz um cadastro bem simples. Em seguida, vai receber uma mensagem no e-mail que cadastrou e pode iniciar a sua votação. Há uma dezena de categorias. Você pode votar em cada uma delas ou apenas nas que escolher. Em assuntos diversos, por exemplo, tem muitos podcasts incríveis. E se você acha que o Peças Raras merece o seu voto, escolha nosso podcast e clique em votar. Depois, confirme seu voto e escolha finalizar votação ou continuar votando em outras categorias. Eu agradeço o seu apoio. Por hoje é isso. Até a próxima, quando eu volto com mais Peças Raras para você. Salomão Esper. No processo de interação, o rádio entra com o áudio e o ouvinte com a imagem. José Paulo de Andrade. É impressionante como a voz é reveladora. Eli Correa. Por isso que eu digo, o rádio é o grande companheiro. É a melhor companhia que alguém pode ter. Joseval Peixoto. A coisa que eu posso dizer é que eu sou mas eu tenho muito orgulho de ser radialista. Nicolau Tuma. Radialista é a simbiose de rádio com idealista. Hélio Ribeiro. Meu nome é rádio. Eu não envelheço, me atualizo. Peças Raras. Você em sintonia com o rádio.